Sejam muito bem-vindos ao Poupar, Investir, Lucrar e eu sou o João Paulo. Há livros que não mudam a tua vida no momento em que os lês, mas plantam uma ideia e essa ideia fica e cresce. E um dia muda a forma como pensas, decides e ages. E o caminho financeiro para a liberdade financeira de Bodo Schaffer fez isso comigo. E aqui está ele. E antes de entrarmos no conteúdo, vale a pena perceber quem é o autor. Bodo Schaffer é um autor alemão, investidor e formador financeiro, conhecido exatamente por tornar os temas financeiros simples e acessíveis. Não é alguém que escreve para impressionar, é alguém que escreve para ser compreendido. E isso nota-se muito bem neste livro, porque não é um livro técnico, nem é complexo. Não é um livro que te ensina fórmulas para enriquecer rápido. Aliás, ele fala em 7 anos para conseguir chegar ao milhão. Mas é um livro que te obriga a olhar para ti, para a tua relação com o dinheiro, para as tuas decisões e para as tuas desculpas. E talvez seja por isso que este livro funciona tão bem, porque ele não tenta impressionar, ele basicamente tenta te acordar. Se eu tivesse que resumir a filosofia de Bodo Schaffer numa única ideia, era que a tua vida financeira é da tua responsabilidade. Isto parece simples, mas não é. Porque a maioria das pessoas vive em modo automático. Se algo corre mal, há sempre uma explicação externa. É o seu salário que não chega, é o custo de vida, é o governo, é a economia. Mas este livro quebra isso e diz-te algo direto. Enquanto não assumires total responsabilidade, tu não tens o controle. E sem controle, não há mudança. Pois quando tu assumes a responsabilidade, deixas de procurar culpados e começas a procurar soluções. E acredita, isso muda tudo. Outro ponto fundamental no pensamento de Bodo Schaffer e muito presente neste livro é a clareza. A maioria das pessoas quer ter mais dinheiro, mas isso não significa nada. Quanto é que é mais? É para quê? Para quando? Sem clareza não há uma direção. E sem direção, qualquer caminho serve. E isso, acredito, é perigoso. Bodo insiste muito na importância de definir objetivos concretos. E, mais importante ainda, objetivos emocionais. Não apenas os números, mas o porquê desses mesmos números. Porque esta é liberdade financeira. Para teres tempo, para reduzir o stress, para dar melhor vida à tua família, para trabalhar no que tu gostas. Pois quando tu tens um motivo claro, as decisões tornam-se mais fáceis e a disciplina deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência. Agora entramos num dos pilares do livro, a poupança. Mas não aquela poupança ocasional do se sobrar ao fim do mês, mas a poupança disciplinada, consistente, automática. O conceito de pagar-te a ti próprio primeiro, antes de qualquer despesa, antes de qualquer compra, reservas logo uma parte do teu rendimento, sempre sem exceção. E este conceito, apesar de parecer muito simples, é um dos mais difíceis de serem aplicados, porque ele exige uma mudança de comportamentos. Exige também dizer não há muita disciplina, mas acredito é também um dos mais poderosos porque ele cria uma base e sem bases não há qualquer construção. Outro tema muito interessante do livro é a relação emocional com o dinheiro, porque o dinheiro não é apenas matemática, ele é muito mais psicológico. As decisões financeiras raramente são racionais, são muito mais emocionais. As compras por impulso, o medo de investir, a ansiedade com as perdas e a euforia com os ganhos. Tudo faz parte. E o livro leva-te a olhar para isso, para as crenças que tu tens sobre o dinheiro. Crenças que muitas vezes nem são tuas. São as que tu herdaste, são da tua família, são do ambiente onde estás inserido ou mesmo da sociedade. Se tu acreditas que o dinheiro é escasso, vais agir com medo. Se acreditas que é possível construir riqueza, então vais agir com estratégia. Outro ponto muito importante é o aumento do rendimento. Muitas pessoas focam-se apenas em poupar, mas esquecem-se de algo essencial. Há um limite para cortar despesas. Mas não há praticamente limites para crescer o rendimento.
E o livro incentiva isto mesmo, o desenvolvimento pessoal, aprender mais, melhorar competências, criar valor, porque o rendimento é o resultado do valor que tu entregas. Pois então, chegamos à parte do investimento. E aqui o livro ele mantém a mesma linha. Nada de complicações, nada de atalhos. Investir é um processo. E ele acredita, é longo, é preciso consistência e disciplina. Não há sorte nem um timing perfeito. O livro ele não tem detalhes técnicos, não tem estratégias de investimento, mas deixa a base extremamente certa. E isso, para mim, honestamente, é o mais importante. Outro ponto que muitas pessoas ignoram, mas que felizmente o livro aborda, é a proteção. Antes de crescer, proteger, ter uma base financeira, ter segurança, é uma margem, porque sem isso, qualquer imprevisto que te ocorra destrói o teu progresso. Porque tens que mexer naquilo que é o teu investimento. Se basicamente constituires essa poupança, então estás salvaguardado. Mas talvez o ponto mais forte do livro seja este: as definições de liberdade financeira. Não como uma riqueza extrema, não é isso que está aqui em causa, mas como uma liberdade de escolha. Escolher como viver, escolher como trabalhar e escolher como usares o teu tempo, e acredita, isso muda completamente a perspectiva. Porque isto torna o objetivo mais real, mais próximo e mais humano. Agora, deixa-me dizer-te algo extremamente importante. Este livro, ele não é revolucionário, nem tem ideias nunca antes vistas. Não, isso aqui não vais encontrar, mas isso, acredita, não é um problema. Porque a maioria das pessoas não precisam de ideias novas. Basicamente, aquilo que é necessário é aplicar as básicas e é isso que este livro faz. Ele relembra-nos aquilo que é o essencial de uma forma clara, direta e extremamente prática. Daí eu gostar tanto deste livro, reconheço. Mas há aqui um ponto, e é um ponto importante, que o livro não resolve por ti. Aliás, nem este nem nenhum. A ação. Porque ler é fácil. Aplicar é que é a parte difícil. E é aí que a maioria falha. E é aqui que tens de ser honesto contigo. Quantas vezes tu já aprendeste algo e não aplicaste? Quantas vezes tu já soubeste o que tens que fazer e não fizeste? Isto são pontos muito importantes. Os livros, eles são extremamente importantes, mas se tu não aplicares o que está neles, e eu não retiro tudo, retiro só aquilo que me interessa. Por isso é que eu não usar, porque eles estão todos escravinhados. E eu vou terminar com uma reflexão muito simples que quero que faças. Se hoje continuares exatamente como estás, onde é que tu vais estar daqui a 5 anos? E agora vê este cenário. Se tu mudares hoje, e aqui está, a diferença não está no livro, está em ti. Se quiseres ler o livro completo, e eu recomendo que o faças, eu vou deixar o link na descrição, e o link é para a versão mais atual. Esta que eu tenho é de 2015, mas já saiu uma atualizada de 2020. E lá está, como sempre, se tu comprares através deste link, vais-me estar também a ajudar a continuar a trazer mais conteúdos, mais livros e, acredita, mais conhecimento para este projeto. Porque eu baseio muito naquilo que eu leio, naquilo que eu trago para os episódios, acredita. Obrigado por ficares até ao final e, como sempre, poupar é o início, investir é o caminho, mas lucrar, esse é mesmo o nosso destino.